Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje o nosso bate-papo é com a fonoaudióloga Milena Valieres. E ela vai trazer pra gente a sua trajetória, que é emocionante. E ela trabalha com empreendedorismo com propósito. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o que seria isso. Confesso pra você que a gente leu o roteiro aqui e a gente já tá muito emocionada. Muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso podcast. Imagina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite. Acho que é sempre muito relevante a gente contar um pouquinho da nossa história. E se isso de alguma forma, inspirar as pessoas, é sempre positivo, né? Maravilhoso. É muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Você é uma profissional extremamente respeitada, né? Mas poucas pessoas, na verdade, conhecem a história que existe por trás de todo a sua trajetória. Queria que você começasse contando um pouquinho isso pra gente. Perfeito. Eu sou fonoaudióloga já há 25 anos. Me formei em 2001. E naquela época a fonoaudiologia era muito diferente do que é hoje. A gente tinha muitos profissionais se formando e pouquíssimos empregos. Então, para se manter na área, a gente tinha poucos caminhos. Um deles era através de concurso público, que foi a minha escolha. Então, eu me dediquei aos concursos e acabei trabalhando durante muitos anos em saúde pública, nos diversos níveis de atenção. Então, em uma cidade eu trabalhei na atenção básica, em posto de saúde, de uma forma muito generalista. Na época, a fonoaudiologia era generalista, né? Então, a gente atendia de tudo, aprendia muito sobre tudo, mas tudo muito superficialmente. Depois eu passei em um outro concurso, que era o sonho da minha vida, trabalhar em hospital. Eu tinha a ideia da fonoaudiologia hospitalar muito forte dentro de mim. E passei nesse concurso e comecei a trabalhar num hospital aqui em São Paulo, trabalhando na área da disfagia, que é uma área da fonoaudiologia que trabalha com alimentação, com pessoas que têm dificuldades na alimentação. Mas me frustrei muito, porque trabalhava no serviço público, hospital público é aquela rotatividade. Então, quando você é um terapeuta que você quer reabilitar, dentro de um hospital, daquela forma, você não reabilita ninguém. Então, isso me frustrava de uma certa forma. Mas eu me dedicava muito, era uma área que eu entendia a gravidade, eu era a única fonoaudióloga daquele hospital, eu fui a primeira e a única naquele momento, então eu instituí o serviço de fonoaudiologia naquele hospital. E depois, em 2016, eu fiquei grávida do meu segundo filho, o Bernardo, e ele, aos 5 meses, quando eu fui voltar da licença maternidade, eu coloquei ele numa escolinha e em menos de 15 dias ele contraiu meningite. Então, nesse momento que a minha vida deu um 360 completo. Eu acabei tendo que sair desse hospital depois de algum tempo para me dedicar aos cuidados do meu filho, que era uma criança que se tornou uma criança com múltiplas deficiências. E aí eu fui entender que, na verdade, o que eu achava que eu entendia de reabilitação era muito raso perto do que é o universo da neuroreabilitação. Eu ia perguntar, a nossa próxima pergunta seria exatamente sobre isso. É claro que a gente depois vai destrinchar um pouquinho mais o que você falou aqui, mas você disse pra gente que acreditou que conhecia o que era a reabilitação. E quando que você percebeu que de fato existia ali um universo, né, inteiro, que nenhum livro, nenhuma apostila tinha te ensinado? Né, eu acho que, não sei se você aprendeu na prática, na raça, no meio das coisas acontecendo. Conta um pouco melhor isso pra gente. Na verdade, o que eu sempre falo para os pais que me procuram, porque foi algo que eu senti na pele, é que a maternidade atípica, o mundo da deficiência, ele é um mundo à parte. Só quem vive conhece. Quem vive uma maternidade típica, não desmerecendo que ela tem os seus desafios, mas joga outro jogo. É um jogo completamente diferente. A maternidade atípica, o mundo da neuroreabilitação,
ele é um mundo que a gente desconhece totalmente. Seja em termos do que nós temos hoje de alternativas dentro da reabilitação. Então, graças à ciência, à medicina, né, às pesquisas, hoje nós temos muitas possibilidades que as pessoas desconhecem, né? Infelizmente, não é ao alcance de todos, né, no nosso país. Em termos financeiros, né? Então, um carrinho de bebê, a gente tem um carrinho bom de bebê, você paga R$2.000. Uma cadeira para uma criança com deficiência, você não paga menos de R$20.000. Então, ali já temos uma diferença muito grande, né? Que o financeiro. Eu falo também que a maternidade típica, ela é muito barata. Né? Os pais falam que criar um filho é muito caro, porque não sabem o que é criar um filho com deficiência. Não existe dinheiro no mundo que seja suficiente para criar uma criança com deficiência. Então, essa vivência me trouxe esse lado que eu desconhecia. Porque quando você é terapeuta, você atende ali os 45 minutos, 1 hora, entrega a criança para a mãe e tchau. Aquilo não faz parte da sua vida. Né? Por mais que você estude, por mais que você seja uma pessoa dedicada, mas ali acabou. Quando você se torna mãe e vive isso, você entende que não. Né? Existem estudos que comparam o estresse da mãe de UTI, da mãe atípica, ao mesmo nível de estresse dos soldados de guerra. Porque as mães, elas vivem em constante estado de alerta. O tempo todo você está com medo do seu filho convulsionar, com medo do seu filho ter uma parada cardíaca, com medo do seu filho bater a cabeça na parede. Então, você está o tempo todo em constante estado de alerta. O seu cortisol, né, que é o hormônio do estresse, é lá no alto. Você não dorme, porque a maioria das crianças atípicas não dormem bem. O meu filho, por exemplo, eu tive uma situação dele ficar 4 dias e 4 noites sem dormir. Que ser humano sobrevive a isso? Eu sobrevivi e ele também. Como? Não sei. Porque fisiologicamente isso não é viável, né? E a gente ultrapassa limites que normalmente as outras pessoas não entendem. Então, isso tudo fez eu conhecer, entender um pouco melhor da realidade das mães, mas também me fez entender, me fez ter a necessidade de estudar muito mais. Porque quando a gente sai de uma UTI, por exemplo, como no meu caso, né? Meu filho ficou 2 meses internado. Quando eu tive alta com ele, eu saí com um papel. Naquele papel é o resumo da alta. E ali, em letrinhas minúsculas embaixo, está lá. Encaminho para o neurologista, para a fono, TO, fisioterapia. E mais nada. Eu ainda era da área e na minha ingenuidade eu já tinha agendado fisioterapeuta, achando que eu estava arrasando. Mal eu sabia que o meu filho tinha milhares de outras intercorrências que ele foi apresentando e que a fisioterapia era um 1/10 do que ele precisaria. Infelizmente, isso é rotina. As mães chegam para mim com esse mesmo relatóriozinho de alta, sem nenhuma orientação dos médicos, no máximo de uma enfermeira ali no momento da alta, mas não sabem o que fazer. Não sabe a gravidade, às vezes, do caso. Às vezes nem sabe o diagnóstico do filho. Olha a gravidade disso. O próprio corpo hospitalar não informa de forma adequada, seria isso? Exatamente. Por exemplo, meu filho saiu cego, né? Não era uma cegueira dos olhos, era uma cegueira a nível cortical, que a gente chama. Então, o cérebro, a parte do cérebro que decodifica a visão, estava com uma lesão. Eu não fui informada. Eu não sabia. Eu percebia que ele não conseguia mais me olhar, não interagia mais. Mas não sabia o que era aquilo. Então, eu fui descobrir que o meu filho tinha uma baixa visão, uma deficiência visual de origem cortical, porque eu fui estudar, porque eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Por que meu filho não me olhava mais? Por que meu filho não sorria mais? Enfim, depois de um tempo, fui descobrir que ele estava com uma epilepsia gravíssima. Isso não me foi informado em nenhum momento que meu filho teve crises convulsivas no hospital. Então, infelizmente, isso acontece. Quando os médicos dão as notícias, normalmente eles dão as notícias de forma muito pesada. Olha, o quadro do seu filho é gravíssimo,
talvez ele não passe de hoje. São sempre as notícias assim. Mas explicar, né, quando aquela criança sobrevive, quando aquela criança vai de alta para casa, o que aquela criança precisa, os caminhos que aquela família precisa percorrer, não são explicados, né? Então, eu ainda era uma pessoa privilegiada, porque, querendo ou não, tinha algum conhecimento, né? Mas a maioria dos pais não tem. Então, perde-se um tempo precioso, né? Porque a primeira infância é o tempo de maior plasticidade que nós temos no cérebro. E, muitas vezes, a família está tão ali num choque, porque vive-se um choque, vive-se um luto da criança. Uma negação, de certa forma? Uma negação, e ela não sabe por onde começar. Quando chega para mim, eu fico muito feliz, mas nem todos chegam, né? Então, infelizmente, a gente tem essa defasagem aí. Queria só te fazer uma pergunta, não entrando nessa questão, mas eu acho importante a gente até saber que isso é uma falha de todos os sistemas, mas isso acontece especificamente mais também em hospitais privados? Sem dúvida. Em todos, né? Todos. Porque eu fico pensando que vai ter muita gente falando, mas é hospital público, porque é SUS, porque não sei. E a gente não tá aqui falando de nada e não querendo tomar partido de nada. Mas é importante que essa falta de esclarecimento do corpo hospitalar vem de todas as áreas. No meu caso, foi um hospital particular. Meu filho passou por muitas internações, tá? Foram de cirurgias neurológicas só foram 7, para vocês terem uma ideia. Teve uma vez que eu fiquei com ele 5 meses internado. E em todas as vezes, eu não saía com as informações, a não ser que eu ia atrás. Porque aí você vai ficando já, né, sabendo ali como lidar com as coisas. Então, eu corria atrás, eu já conhecia as pessoas, eu já internava sempre no mesmo hospital, então, para mim, eu já conhecia os caminhos, né? Mas eu falo, por exemplo, aquelas mães que têm filhos prematuros, né? Que caem ali de paraquedas numa realidade que é duríssima, né? Do seu filho ali, um risco de morte durante muito tempo, aí sobrevive, aí ele vai precisar obrigatoriamente passar por principalmente uma avaliação do seu desenvolvimento, porque ele já, por si só, é uma criança com risco para transtornos do neurodesenvolvimento e alterações do desenvolvimento, mas as famílias não sabem. Elas não são orientadas, né? Então, é um mundo novo para todo mundo que passa por isso. E eu acho que é uma falha muito grande de todos os hospitais, de todos os profissionais, médicos, não médicos, mas toda a equipe. Deveria existir um serviço, né, dentro do serviço social ou dentro do serviço de reabilitação do hospital, que sentasse com essa família e explicasse o que precisa ser feito. Né? Mas, infelizmente, a gente vive contra um sistema, né? Não é só o hospital, mas aí tem o plano de saúde, aí tem quando é no SUS, a gente tem o governo, né? Querendo ou não, o Estado também vai ter que custear aquilo, e isso também não é interessante, né? Para outra parte. Então, a gente luta contra tudo isso. As mães atípicas também lutam contra isso. Então, são tantas lutas que assim, é uma vida muito desafiadora. Você falou, meu filho prematuro. Meu filho mais velho foi prematuro, nasceu 7 meses, mais ou menos. E foi muito duro mesmo, assim. E ele saiu do hospital realmente sem nenhuma informação. Do tipo assim. Mas ele saiu literalmente sem as pessoas me falarem que ele precisava, por exemplo, passar por um oftalmologista. Exatamente. Ele tem 12 graus de miopia. E a gente só descobriu isso quando ele entrou na fase escolar. Porque até então, ele via as coisas, porque ele vê vultos, o olho se adapta. E ele via. Só na fase escolar é que a gente conseguiu perceber que ele tinha um problema grave de visão. E TDAH, várias outras coisas que foram trazendo. Hoje ele já tá bem, graças a Deus, 22 anos. Mas assim, foi assustador, porque eles não passam realmente a informação real do que está acontecendo. Não passam. Se você não chega a pediatra, na consulta, falou, olha, mãezinha, ele é muito prematuro, ele vai precisar fazer isso. Se ela não tivesse me dito, eu não teria ido atrás para saber. Com certeza. Fisioterapia neurológica, fonoaudiologia, ele fez tudo. Mas eles não passam realmente. Então, assim, eu entendo exatamente o que você... Claro, em proporções, suas devidas proporções, mas eu entendo exatamente o que você está querendo dizer. Você costuma dizer que a profissional que existe hoje, ela nasceu
com a maior dor da sua vida. E a gente já percebeu aqui que realmente você passou por situações muito difíceis, desafiadoras. E conta pra gente, ou quando foi esse momento, o que aconteceu? Foram vários momentos, tá? O primeiro, sem dúvida, quando o Bernardo contraiu a meningite, porque o Bernardo, eu falo que ele era uma caixinha de surpresas. Ele não tinha uma condição de livro, assim. Tudo era os sintomas muito diferentes. Então, os médicos tinham muita dificuldade de diagnosticar. Desde a meningite, eu passei por 5 médicos, ninguém conseguia diagnosticar, até ele ficar muito ruim, que já estava, assim, a ponto de, infelizmente, ter uma parada, que foi o que aconteceu. Mas isso foi algo que eu enfrentei, e ele depois ficou internado, sobreviveu, né? Teve as suas sequelas, mas a partir daí eu acho que começou, para mim, o mais difícil, que foi lutar contra todas as vezes que ele esteve em risco de morte. Porque isso é o mais difícil. Eu falo que é uma adrenalina, pensa uma adrenalina de uma montanha-russa muito, muito legal. E aí reverte isso para a mesma intensidade de adrenalina, mas ruim. É essa adrenalina que você sente quando você tem ali um filho em risco de morte, que os médicos falam, sai da sala porque a gente vai ver se consegue fazer com que ele sobreviva. E eu vivi isso, não sei dizer para vocês quantas vezes, foram muitas vezes, de ajoelhar no chão do hospital e pedir para Deus para que mantivesse ele vivo, da forma como fosse. Deus foi muito generoso comigo e me deu esses 5 anos, mas foram 5 anos de muita luta. Então, nesse decorrer desses 5 anos, o que eu entendi? Eu tinha que entender do meu filho. Eu tinha que conseguir discutir com os médicos o que o meu filho tinha. Porque muitas vezes nem eles sabiam. Então, meu filho tinha uma hidrocefalia que não era uma hidrocefalia clássica, que você faz ali um exame de imagem, tá lá os ventrículos super aumentados e vamos operar. Não, do meu filho ela era limítrofe. Então, os médicos ficavam, opera, não opera, opera, não opera. E o menino ia piorando, ficando em estado comatoso. E aí, o médico chegava para mim, mãe, se você quiser, eu opero. Então, olha o tamanho da responsabilidade que estava sendo colocada sobre mim como mãe. Então, eu falei, não. Se eu vou ter essa responsabilidade de decidir sobre a vida ou a morte do meu filho, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, eu fui estudar neurologia, neuroanatomia, neuroimagem, eletroencefalograma. Eu fui estudar tudo, para vocês terem uma ideia. E o meu filho teve tantas condições que são super raras. Ele teve uma condição chamada diabetes insípidos, que é raríssimo. Eu fui estudar porque nem os médicos sabiam me orientar. Aquilo foi me construindo como uma nova pessoa e uma nova profissional. Então, hoje, eu sou uma profissional muito mais preparada para atender casos complexos como o do meu filho. Todos? Não, óbvio que não, né? Tem outras crianças com outros quadros. Mas eu brinco que o meu anjo da guarda é médico, porque eu bato o olho, às vezes, eu falo, é tal coisa. E, normalmente, eu não erro, porque é a experiência, né? Infelizmente, eu tive essa experiência desta forma. Mas, como eu acredito que nada nessa vida é em vão, eu acho que isso fez com que eu me tornasse uma profissional muito mais preparada para o que hoje eu me proponho, que é cuidar dessas crianças com alterações mais complexas neurológicas, né? Você quer? Não, pode ser. Eu queria te fazer uma pergunta, antes de fazer a pergunta que a gente já tem aqui mais ou menos listada. Assim, você fala que foi estudar no meio de tudo isso que estava acontecendo. Eu não tenho filhos, né? Mas eu imagino que, assim, eu acho que tudo isso te impulsionou, claro, né? Eu preciso descobrir, eu preciso saber, eu preciso tomar decisões e por isso eu vou atrás. Mas como você tinha forças para estudar diante de uma situação tão delicada em que exigia fisicamente de você, psicologicamente? É uma pergunta muito pessoal, assim, como que Eu acho que isso é o meu perfil, tá? Porque eu sempre fui uma pessoa
não é estudiosa a palavra, curiosa, né? Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, desde muito nova, e eu sempre gostei de entender as coisas. Eu não conseguia estar ali com os médicos como coadjuvante. Eu queria participar ali daquela discussão. E eu fui conquistando o respeito daquela equipe que atendia o meu filho justamente porque eu ia atrás, eu estudava, eu ia atrás de artigos, eu ia atrás de novidades. Por exemplo, uma coisa assim que eu fiz que hoje eu falo, eu era louca também. Tinha um pezinho na loucura que toda mãe tem, né? Naquela época estava se falando, iniciando o uso do canabidiol, né? Como uma medicação para a epilepsia, né? Mas os médicos do meu filho não prescreviam. Por quê? Porque não existiam estudos com crianças. O que a doida fez? A doida foi lá, conseguiu. Eu fui estudar sobre o sistema endocannabinoide, e aí eu entendi como que esses diversos canabinoides que existem, né, nesse princípio ativo, atuam no organismo de uma criança com epilepsia. E aí eu descobri uma associação lá na Paraíba que comercializava de forma, né, legalizada. E eu comecei por minha conta e risco, dando essa medicação para o meu filho, que tomava 5 anticonvulsivantes e convulsionava mais de 30 vezes por dia. E com o óleo de cannabis, ele parou de convulsionar. E aí eu fui mostrando para a médica do meu filho através dos eletroencefalogramas, que aí, olha os eletros dele como está melhorando o padrão. E aí não era mais um achômetro, a mãe louca, né? Era uma mãe que estava estudando e que estava mostrando para a médica de uma forma muito simplista, porque isso não é um estudo de caso, mas estava mostrando para ela, né? Que aquilo sim estava fazendo bem. E aí, hoje a medicina, não se passou muito tempo, mas hoje a medicina já tem um olhar diferente para o canabidiol, né? Para a epilepsia. Hoje já vende em farmácia, hoje já é outra realidade. Mas eu sou da época que a gente comprava óleo que vinha lá dessa associação de João Pessoa, que também foi cultivada por um pai, que até o filhinho também faleceu por conta de uma epilepsia. Então, muitos de nós da maternidade, da paternidade atípica, a gente foi desbravando aí esse mundo, né? Eu conheço várias pessoas que a gente tinha grupos, né? De pessoas que estavam ali. Então, a gente trocava informação, a gente trocava artigos, a gente trocava cursos, né? Como eu sou da área, eu também tinha esse privilégio de poder fazer algumas formações e eu fui fazendo muitas dessas formações. Para vocês terem uma ideia, durante o meu filho vivo, eu cursei pedagogia. Nunca trabalhei em pedagogia, mas eu pensava assim, meu filho não vai conseguir frequentar uma escola regular. Então, eu preciso aprender a ensinar, alfabetizar ele, né? Então, eu cursei pedagogia, só não fiz os estágios, porque aí entrou a pandemia e tudo. Mas eu acho que essa motivação vinha da necessidade, né? E também do meu perfil de ser uma pessoa que não para, né? Que está sempre em busca. Eu sou assim até hoje. Nossa, então... eu me identifico tanto com você, mulher. Porque contando até a minha história aqui, colocando pra gente, né, ter essa conexão, eu fazia exatamente isso. Quando meu filho foi diagnosticado com TDAH, ninguém falava sobre isso, ninguém sabia o que era TDAH. Eu tive que sair caçando um monte de curso, de vídeo, de livro e lendo. E ele chegava da escola do mesmo jeito que foi, sem saber porcaria nenhuma. Não aprendia nada. Eu tive que ser praticamente professora dele por anos, assim, de fazer lousa e criar mecanismos para ele aprender de uma forma diferente, dele memorizar as coisas, dele entender. O quarto dele era cheio de coisas do alfabeto. Eu acho que é isso, Paty. A gente não tem muita informação. E a gente faz tudo, né? O que tiver ao nosso alcance, justamente para poder ver o nosso filho bem e ver da melhor, como ele vai poder ter a melhor vida possível, né? Exatamente. E é isso, a gente vai fazer o que tiver que fazer. O que tiver que fazer, exatamente. É isso mesmo. E eu vejo que isso é a realidade de todas nós, mães, né?
vamos dizer assim, 99% das mães atípicas, todas elas, de alguma forma, estão lutando para oferecer o melhor para o seu filho, né? Dentro das condições, do conhecimento que elas têm, todas estão bravamente lutando, e é uma luta dura, muito difícil, contra diversas situações e sistemas, então não é fácil. Por isso que não tem como hoje eu não me identificar com elas, né? E lutar junto delas, sempre. É muito linda a sua história, de Muito verdade. lindo. É uma garra, é uma força que quem não tem filho como eu, a gente fala, meu Deus, né? Que força. Vamos para a próxima pergunta, que a gente tem ainda bastante coisa para falar aqui. Bora. Existe uma frase que você ouviu sobre o Bernardo, que ele assim, essa foi uma frase muito forte que eu vi ali, mas eu quero que você traga pra gente. Eu vi ali quando a gente conversou antes. E essa frase poderia ter destruído, né? O emocional de qualquer mãe. E como foi ouvir aquilo e decidir que ninguém poderia limitar o potencial dele? Eu ouvi várias frases, tá? Mas uma em especial foi que o meu filho, que eu não tivesse expectativas, porque o meu filho seria um vegetal. A médica usou a seguinte expressão: o cérebro do seu filho está todo esburacado e ele, se sobreviver, será um vegetal. Primeiro que isso não era verdade, porque eu, como curiosa que sou, fui ver o exame de imagem. O exame de imagem dele era muito melhor do que muitas crianças que eu atendo hoje, inclusive. Mas ela me trouxe dessa forma. Eu, sinceramente, não sei por que alguns profissionais da saúde têm esse tipo de atitude que eu julgo ser tão cruel, desnecessariamente. É nossa obrigação, enquanto profissional de saúde, passar para os pais a realidade, né? E dos médicos é um pouco pior, porque eles têm sempre que passar o pior cenário que pode acontecer, né? É importante que a gente tenha conhecimento de que, olha, isso tem risco disso, ok, mas não precisa ser feito dessa forma, com essa crueldade, né? E, infelizmente, isso acontece comigo, aconteceu comigo e acontece com todas as mães, tá? Só que eu sempre tive dentro de mim, como fonoaudióloga, e como eu trabalhei muito no SUS, né, com recursos mínimos, eu sempre dizia para as mães uma frase que era assim: ninguém tem o direito de tirar a esperança de uma mãe. A esperança, ela é algo que a gente não tem o direito de tirar. A gente tem que alinhar a expectativa com esperança, porque isso sim é importante, né? Mas tirar a esperança para que essa mãe não lute pelo seu filho, se ela não acredita no próprio filho, quem que vai acreditar? E digo mais, se o profissional que está atendendo ele não acredita nele, então nem atenda, né? Essa médica mesmo que me falou isso, eu não quis mais que ela atendesse meu filho, porque se ela achava que ele ia ser um vegetal, que tipo de cuidado ela ia oferecer para ele? Nenhum, né? Um cuidado que, não importa, se não sobreviver, não importa. Então, infelizmente, a gente tem profissionais que são assim. Fazem um desserviço para a população, né? Fazem. Tem prazer. É uma falta de humanidade, né? Sim, e uma pessoa que está lidando com vidas, é isso que me deixa mais chocada, né? E é o filho, né? É uma pessoa, é um ser humano. O filho é uma mãe que já tá ali, num momento vulnerável, frágil. A gente sabe da realidade, a gente sabe das expectativas baixas, sabe? Você ser franco não quer dizer que você tem que ser cruel, exatamente. É isso mesmo. Tem muitas formas de falar, né? Exato. Eu estava ontem conversando com a mãe de um paciente, que é um paciente muito grave, que foi um erro médico, assim, absurdo, e que hoje é uma criança gravíssima, e ela veio me falar isso, que onde ela leva o filho, além que ela leva na minha clínica, mas ela também leva numa instituição muito renomada, tá, no país, é uma instituição referência, e lá eles falaram para ela: olha, nós vamos atender o seu filho 6 meses e depois nós vamos passar a vaga para uma outra criança que tenha mais chances de se desenvolver, porque o seu filho não tem chance de se desenvolver. Então, assim, para que ela está levando lá? Se a terapeuta acha que essa criança não vai se desenvolver, para quê? Né? A gente, enquanto terapeuta, a gente tem que acreditar.
Eu, enquanto terapeuta, quem escuta as minhas sessões deve achar que eu sou doida, porque assim, a criança faz qualquer coisinha que ela consiga, eu comemoro, vibro, porque são conquistas. Mas é exatamente isso, sabe? Para uma mãe que tá numa situação que você não tem expectativa nenhuma, o mínimo é macro. Exatamente. Sabe? Cada movimentozinho, cada viradinha de olho, cada leve sorrisinho que esboça, é muito pro coração dessa mãe. Eu acho que a gente tem que pensar realmente na visão dessa mãe e na visão dessa criança ou desse adulto que tá em reabilitação, que pra ele, pra gente pode ser nada, porque a gente tá aqui bem e tem todas as nossas funções, mas para ele é muito. Imagina o esforço que essa criança e que esse adulto não faz para conseguir esboçar às vezes uma piscada de olho, sabe? Exatamente. Então eu acho que é isso que é importante, a gente começar a olhar, se colocar realmente no lugar da mãe e no lugar da criança em reabilitação. É isso. E enxergar aquela criança como uma criança que apesar de ter desafios motores, por exemplo, ela pode ser uma criança que tem cognitivo totalmente preservado e entender tudo que está sendo dito, né? Então, assim, a gente não pode supor que ela não consiga. A gente tem que pressupor capacidade. Se é a gente oferecer tudo que é possível e ela não desenvolver como a gente esperava, ela vai desenvolver todo o seu potencial. Qual é o potencial dela? Nós não temos como prever, né? Isso não existe teste, não existe nenhum exame que diga para mim, essa criança vai falar, por exemplo, ou não vai falar. Não existe isso. Mas o que existe é as ferramentas, né? São as ferramentas que nós temos, tudo que a gente tem de conhecimento, a gente tem que fornecer para essa criança. E aí, até onde ela vai, quem vai definir é Deus, né? Porque a nossa parte é oferecer as ferramentas. Até onde ela vai, a gente não tem condição de dizer, né? Foi o Bernardo quem formou a profissional que você é hoje? Tem muito do Bernardo na profissional que eu sou hoje. A clínica, né? Eu montei uma clínica. Depois que ele faleceu, eu já tinha exonerado o meu cargo público e eu achava que eu ia viver o resto da minha vida para cuidar do Bernardo. Então, eu estava me preparando para um dia largar a profissão e viver para cuidar dele, né? Mas, infelizmente, ele faleceu e aí eu montei essa clínica, que é uma clínica em homenagem a ele, em homenagem à memória dele. Então, a profissional que eu sou hoje, ela é formada por tudo aquilo que eu aprendi vivendo com uma criança com deficiência, né, desbravando esse mundo, né, e estudando e me aprofundando. Eu me tornei especialista em fonoaudiologia neurofuncional, que é uma área que tem pouquíssimos profissionais no país. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo somos em 23. Né? Na minha cidade eu sou a única. Sou especialista também em disfagia, sou especialista também em linguagem, porque entendo que uma criança com deficiência precisa de profissionais que entendam e dominem essas 3 áreas. Então, realmente, depois de tudo que eu vivi com o Bernardo, foi onde eu me aprofundei. Até então, eu era uma profissional generalista, que atendia tudo, mas tudo de uma forma ali mediana, né? Não que fosse ruim, mas era a realidade que eu tinha. Hoje não, hoje eu atendo só essa demanda específica, mas eu atendo como uma especialista que sou, né, especialista pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então, eu tenho formações internacionais, eu tenho congressos, eu faço pesquisa, porque eu me dedico de corpo e alma a essa área. Foi graças ao Bernardo que eu mergulhei na neuroreabilitação e me encontrei. Eu acho que hoje eu sou muito mais feliz na minha vida profissional do que eu era antes. Eu queria só fazer uma pergunta bem rapidinha. Prometo, Paty. Pode. Sobre, nessa clínica, né, de reabilitação, que é especializada, né, nas crianças com deficiências,
O que vocês trabalham necessariamente com essas crianças? Quais são as maiores dificuldades? Para a gente poder entender, né, o nível de especialização que vocês têm dentro dessa clínica. Tá, eu vou te explicar o que eu quis fazer, né, para que fosse efetivo. Então, quando o Bernardo era vivo, eu não encontrei na minha cidade nenhum espaço que atendesse às necessidades complexas que ele tinha. Então, nenhuma clínica, nenhum profissional mais experiente. Para vocês terem uma ideia, eu não gosto de falar muito sobre isso, porque é um profissional que eu gosto, que eu admiro, mas o Bernardo teve a perna fraturada em uma sessão de fisioterapia, tá? E uma criança com paralisia cerebral, ela tem uma dificuldade muito grande de depois esse osso se condensar novamente, né? Demorou muito, precisou de um equipamento que não tinha aqui em São Paulo. Eu fui lá para Santa Catarina para conseguir que esse osso voltasse, né? Então, quando ele faleceu, eu falei, não quero que outras mães passem pelo que eu passei, de ter que se mudar de estado, teve uma época que eu levava meu filho para Santo André, onde existia uma fisioterapeuta que infelizmente faleceu, que era uma sumidade na área de fisioterapia neurofuncional. Então eu levava meu filho 3 vezes por semana para ser atendido lá. Mas era muito difícil, muito custoso. Graças a Deus, eu tinha uma rede de apoio maravilhosa. Mas não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? Então, quando eu decidi montar essa clínica, eu decidi trazer para Mogi tudo que houvesse de melhor, tanto de tecnologia, quanto principalmente de mão de obra especializada, para oferecer tudo que uma criança com deficiência complexa precisa. Então, tanto criança com paralisia cerebral, criança com síndrome de Down, síndromes raras, crianças com doenças neuromusculares, como a AME, como o Duchenne, que são doenças progressivas, né, neurodegenerativas, enfim, e crianças com autismo também. Não é o nosso público principal, mas nós também atendemos. Então, hoje a gente tem a nossa clínica, para mim, é um orgulho, porque somos uma clínica que só temos especialistas no nosso corpo de profissionais, atendemos de forma muito personalizada, estabelecemos objetivos terapêuticos semestrais, que são acompanhados pelos familiares. Eles estão junto com a gente, eles fazem parte da elaboração desses objetivos, porque tem que fazer sentido para essa família. E a gente tem uma estrutura física também muito boa para atender todas essas crianças. Além disso, o que eu acho que é o meu maior diferencial, e o maior diferencial da Kinder Therapy, é a assistência que eu ofereço desde que essa família chega, né? Então, essa família chega e eu trilho com ela um caminho na neuroreabilitação. Então, nós vamos começar por isso. Coloco todo o cenário que seria importante para essa família e explico, olha, isso é o mundo ideal. Mas eu sei que o mundo ideal nem sempre é possível, né? Então, o que nós vamos elencar aí como prioridade? Então, eu participo ali de toda a elaboração e caminho junto com essa família. Quando as famílias entendem isso, a coisa flui, né? Então, eu tenho pacientes assim que chegaram sem falar absolutamente nada, não andava, agora está dando seus passinhos sozinhos, está falando mais come da cobra. Então, assim, a gente tem crianças evoluindo lindamente, né? É para todo mundo? Infelizmente não, porque somos uma clínica particular, né? Para ter essa qualidade, existe um custo, né? Mas, quem sabe a gente consiga aí evoluir, ter mais parcerias para poder atender mais crianças, né? Esse é o nosso objetivo. Ah, vai ter, sim. Se Deus quiser, terá. Pode fazer a pergunta, Paty. Eu acho que você já trouxe um pouquinho, mas talvez reforçar essas. Eu acredito que muitas, talvez a maioria, não sei se a maioria, mas acredito que muitas dessas famílias chegam perdidas, né? Completamente perdidas, sem saber, como você já mencionou no começo da conversa, só com, né, uma descrição muito rasa ali.
Como que você recebe essa família? Como que é esse processo? Passa por uma triagem ali com você? Como que é esse acolhimento? Eu acho muito importante trazer isso para essa conversa, para que as mães que estão assistindo, as famílias que estão assistindo, entendam também um pouquinho desse trabalho. Então, é justamente esse nome. Eu faço uma consulta de acolhimento. É uma consulta que não tem custo. Então, eu recebo a família. Nesse dia, a gente vai conversar. Né? Então, o que aconteceu com essa criança? O que você tem aí de relatórios, né? De exames, enfim, tudo que aquela família tem. E ali, eu mostro para ela as possibilidades. Então, olha, aqui na clínica a gente pode fazer isso. Eu acho que para sua criança hoje seria interessante tantas vezes por semana de fono, tantas vezes por semana de físio, a físio tal ou o profissional tal, porque também depende muito do perfil do profissional, aquilo que ele mais atende. Então, eu ofereço para aquela família o caminho a ser percorrido. Muitas vezes a criança não tem uma órtese. A criança já fazendo deformidade, nunca foi prescrito uma órtese, nunca foi prescrito uma cadeira de rodas. A gente recebe crianças assim, né, que estão lá grandes, já sendo carregadas no colo, já criando deformidades. Então, esse primeiro acolhimento é para a gente ver todas as necessidades dessa criança. E ali, se a família decidir permanecer conosco, a gente traça todo esse caminho e vai acompanhando junto com elas. Né? A cada 6 meses, nós vamos ali enxergando quais são ali as novas necessidades da criança, porque a criança vai crescendo. E nós vamos atingindo os objetivos e vamos traçando outros para que essa criança vá evoluindo e vamos acompanhando a família. E às vezes a gente participa de vaquinha, a gente corre junto quando a família precisa, porque as coisas, como eu disse, são muito caras. Né? E as crianças, por exemplo, uma órtese serve hoje, daqui 6 meses precisa de outra, que nem um tênis, por exemplo. Né? Então, só que um tênis você paga 250, uma órtese você paga 3.000. Né? Então, a gente precisa também entender que aquilo é necessário. Infelizmente, não é uma opção esperar. Não dá para dizer assim, na volta a gente compra. Tá? Coisas para criança com deficiência, não existe isso. Quando precisa comprar. E a gente faz parte ali de uma rede de apoio para estar junto, para auxiliá-los. E acho que também a clínica ela é muito familiar. As mães tem os grupos de mães, então elas também se ajudam, também trocam, né? Então, é um ambiente muito, muito acolhedor por si só, mas a gente também tem essa primeira consulta que é o acolhimento inicial. Você costuma dizer que os pais, eles não compram um tratamento. Na verdade, eles compram esperança. A gente já tinha comentado um pouquinho sobre isso no início da nossa conversa. Eu queria que você falasse para mim, quando foi que você percebeu isso? Eu percebi isso quando eu estava no papel de mãe. Né? Eu comprei tantos tratamentos que hoje até é uma vergonha, porque do mesmo jeito que eu estudei e fui atrás de informações, né, eu também fui atrás de soluções mágicas, porque eu também queria que o meu filho se curasse magicamente. E é isso que todos os pais buscam, né? Então, quando eles chegam até nós, eles estão cheios de esperança. A gente tem que ter muita responsabilidade de dizer, olha, nós trabalhamos com reabilitação, funciona dessa forma e dessa. É um percurso, é um caminho, é longo, mas funciona, né? Porque o que a ciência diz é que funciona. Então, se for feito com essa responsabilidade, funciona. E é isso que a gente vende para esses pais. Infelizmente, nós estamos vivendo um mundo onde as crianças com deficiência, e aí eu falo até mais sobre as crianças com autismo, estão sendo enxergadas como um mercado. Então, tem muita gente inescrupulosa vendendo falsas promessas, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade muito grande com a esperança, porque os pais, eles vêm atrás de esperança. Né? O que a gente vai fazer, eles não sabem, né? A gente é que tem que ter essa responsabilidade. Mas, infelizmente, tem muita gente vendendo coisa aí que não faz o menor sentido, faz a família se endividar e
e às vezes até colocar em risco a vida da criança. É né? totalmente antiético, né? Totalmente. É criminoso, né? Infelizmente, a gente vê isso com todos os profissionais de saúde, tá? Médicos, outros terapeutas. Isso é algo, infelizmente, muito grave que está acontecendo. É uma realidade, assim... Você tem algum caso, assim, que você tenha visto de uma família que, por exemplo, chegou lá e já tinha se endividado, enfim? Iludidas, né? Que seria até a próxima Sim. pergunta que a gente ia fazer. Né? Ah, nem reparei. Não, porque eu acho que é muito importante falar disso. Porque Se você tem algum solução, caso, sim. né? Tenho vários casos, tá? Vários, porque isso acontece em todos os lugares. Crianças que fazem tratamentos super invasivos, de desintoxicação, com uso de uma solução que é inserida no reto da criança para eliminar o que eles chamam de vermes e isso estaria desintoxicando essa criança, tá? Eu já atendi uma criança que estava passando por esse processo. Eu já atendi uma criança que tinha que andar com aquela caneta de adrenalina para alergia. Uma família de condição trazia dos Estados Unidos essa caneta porque a criança estava sendo submetida a um tratamento que era uma dieta extremamente rígida, então tinha o risco dela ter um quadro alérgico potencialmente fatal, então tinha que andar com essa caneta. E esse tipo de caso, quando eu vejo que a família está totalmente alienada por alguns profissionais, né, que a gente sabe que são, na verdade, charlatães, eu me retiro do caso, né? Porque, infelizmente, a gente não pode correr o risco de estar dando assistência para uma criança que está sendo assistida por uma equipe que não tem o mínimo de responsabilidade. Fora isso, a gente tem outras coisas que são prometidas. Então, agora nas férias, intensivos, que na verdade não são intensivos, coloca lá 10 crianças dentro de uma sala e fala que está fazendo intensivo. Ixi, tem muitas coisas que são vendidas, tratamentos de neuromodulação que não tem comprovação científica, porque existem sim tratamentos de neuromodulação, como a TDCS, como a estimulação transmagnética, que tem evidências para algumas situações, mas outros serviços de neuromodulação não têm evidência, não faz milagre. Então, também são caríssimos. E as mães se endividam. E lógico, porque se você está prometendo para uma mãe que seu filho que sobe escala a parede vai ficar calmo, quem que não vai querer? Até eu. Né? Então, tem muita coisa sendo feita errada. Soroterapia, né? que ouve-se muito para a estética, também se ouve dentro da nossa realidade, né? É um mundo muito perigoso. Então, para as nossas mães, graças a Deus, elas me procuram muito, elas querem sempre muito a minha opinião, né? E eu oriento, mas são aquelas que eu tenho mais contato, não são todas, né? Infelizmente. Então, a gente hoje está num mundo que as pessoas, infelizmente, são muito antiéticas, né? Algumas chegam a ser cruéis, né? Porque eu acho que você enganar uma família que já está tão fragilizada é o cúmulo da crueldade, né? É assustador, né? Não tem nem o que falar. Vocês já perderam a humanidade há muito tempo. É assustador. Caminhando já para o fim, a gente ainda tem mais uma pergunta da Andréa. Eu queria só que você falasse um pouquinho da Milena. A dor, ela destruiu um pouco da Milena ou ela só revelou a mulher que você já estava destinada a ser? Eu queria que você trouxesse isso pra gente. Na verdade, a dor não me destruiu. Eu me descobri muito forte. É engraçado porque eu sempre fui a criança frágil. Então, eu era muito chorona, eu era muito medrosa. E fui a vida inteira taxada desta forma na minha família, como uma criança muito medrosa, muito chorona. Eu sou canceriana, então eu acho que tem um pouco disso. Entendi. Né? Mas o Bernardo, tudo que eu vivi com ele me fez me tornar uma leoa. Né? Hoje eu me considero uma pessoa extremamente forte.
E eu lembro que quando o Bernardo era vivo, eu pensava muito na minha avó. A mãe do meu pai foi uma pessoa muito humilde, mas de uma sabedoria. E eu lembro que ela teve 5 filhos. A única menina faleceu com 3 meses de idade. E então, quando o Bernardo estava doente, eu lembrava da minha avó e falava: se minha avó suportou a morte de uma filha, e com toda a dificuldade que ela viveu na vida, eu tenho que suportar isso aqui, tudo que eu estou passando. Porque minha avó era uma pessoa sensacional, assim, daquelas que por onde passa encanta, sabe? E depois que o Bernardo faleceu, mais ainda, eu falo: se minha avó suportou, eu tenho que suportar, né? E eu acho que, na verdade, hoje, a clínica e o meu trabalho, né, é o meu combustível diário. Então, hoje eu me sinto muito forte justamente porque eu estou fazendo dessa dor um propósito de vida. Então, é ali que eu me sinto mais forte. É quando eu posso usar o que eu aprendi em prol das outras crianças, né? É quando eu olho para uma criança ali que não está legal e falo: olha, vamos procurar um médico tal, eu estou achando isso da criança, e batata. É aquilo mesmo. Eu falo: poxa vida, né? Eu não sou médica, não tenho nenhuma pretensão disso, mas esse olhar que eu desenvolvi me faz me enxergar como uma pessoa muito mais forte, muito mais disposta, muito mais empoderada, né? Então, hoje eu me vejo muito forte. Eu recentemente passei por um câncer de mama. E foi agora, em dezembro. E um mês depois da minha cirurgia, eu estava trabalhando, né? E assim, de verdade, eu nem sinto que eu passei por isso, né? Eu acho que eu já passei por coisa tão pior que eu realmente não me abati com a doença. Então, sim, eu me acho uma pessoa muito forte. Acho que o Bernardo me transformou, né? Fez com que eu enxergasse essa minha força, né? Sem dúvida. Tudo que você passou é a prova clara de que... E você não desistiu. E, na verdade, você transformou isso em combustível para ajudar outras mães. Que eu acho muito importante. Você acabou virando, de certa forma, uma rede de apoio para essas mãezinhas também que estão sozinhas, vulneráveis, desesperadas. Porque a gente sabe que também acontece muito de muitas mães serem abandonadas pelos parceiros nessas situações. Então, assim... Tudo que elas precisam é de alguém que as entenda e que as acolha, e você faz isso. Se o Bernardo pudesse entrar hoje na sua clínica e ver tudo o que nasceu por causa dele, por causa da história dele, o que você gostaria que ele soubesse? Eu acho que eu gostaria de dizer para ele que nós conseguimos, né? Que nós vencemos, que não foi em vão, né? Ele sofreu muito. Eu gostaria de ter tirado com as minhas mãos todas as dores que ele sofreu, né? Eu não consegui, mas eu consegui fazer dessa dor uma semente que eu acredito que vai crescer ainda mais e que nós conseguimos isso juntos. Então, de onde ele estiver, eu tenho certeza que ele está orgulhoso de ver esse caminho que a gente está percorrendo. Eu falo a gente porque o meu filho mais velho está cursando medicina e quer ser ou neuropediatra ou intensivista pediátrico por conta do irmão. Então, eu falo que o Bernardo veio, eu acho que para ser aí uma sementinha, né, de propósito na vida da gente e que a gente possa, de alguma forma, através da nossa história, ajudar as outras pessoas, né? O que você falou, a rede de apoio, né? Eu sempre falo isso para as meninas que trabalham comigo. Enquanto terapeuta, você é rede de apoio ou você é um agente estressor? Porque você pode ser as duas coisas. Então, que nós sejamos rede de apoio, mas, acima de tudo, que nós sejamos luz na vida dessas famílias que precisam tanto, né? Com certeza vocês já estão sendo luz. Já. E isso, a história realmente merece ser contada e mostrar para as pessoas que é importante ter esperança e encontrar pessoas, né, pelo caminho que possam acolher, estender a mão e ajudar.
Milena, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada. Eu queria agradecer você por acreditar no Ponto de Entrevista como um lugar para você contar a sua história, porque não é uma simples história, é uma história de propósito, de amor, de luta, de resiliência, de garra. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua força, assim, que você contando aqui, eu É nítido. pensando, nossa, da onde vem tanta força? Parabéns por esse trabalho lindo, que floresça muito, que você consiga atingir muitas famílias. Eu tenho certeza que já está florescendo muito o trabalho de vocês, mas que possa chegar em muitas outras pessoas. A gente aqui com o podcast vai fazer isso acontecer. A gente vai, no que a gente puder divulgar, você pode ter certeza que a gente vai estar aqui divulgando. Muito lindo, muito lindo. E, para continuar, quem quiser conhecer mais a Milena, mais sobre a clínica, fala pra gente. Bom, a gente tem o nosso Instagram da clínica, que é o @kindertherapymogi. E o meu Instagram, onde eu falo ali sobre fonoaudiologia neurofuncional, fonoaudiologia e disfagia. Faço bastante críticas também em relação a como anda a fonoaudiologia atual. Então, para quem tiver interesse sobre esse assunto, é @fonomilenavalieres. Gente, muito obrigada. Muito obrigada. Imagina, a gente ficou honrado de verdade. De verdade, eu acho que é tão importante esse diálogo. Eu acho que é fundamental, na verdade. Tomadas as devidas proporções, eu também sou mãe atípica. E eu sei que é uma luta. E a sua, assim, surreal. Você merece que floresça muito mais, como a Paty disse. Que isso seja uma rede maravilhosa, que vá por São Paulo, pelo Brasil, que mais pessoas possam ter a oportunidade de ter essa esperança, como você disse, de melhora para os seus filhotes. Muito obrigada, Milena. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo por me receber, pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada e estamos juntas. O que precisarem de mim, contem comigo. Um prazer imenso. Com a gente aqui também. É isso. Ponto de entrevista vai ficando por aqui. Embaixo toda a descrição. A gente vai deixar tudo detalhado, né? Tudo detalhadinho, QR Code, sites, tudo vai estar bonitinho aqui. Então você já corre lá para seguir a Milena. Isso. E vamos ficando por aqui. Espera só um minutinho. Qual o nome do seu filhote que tá fazendo medicina? Enzo Valieres. Enzo Valieres, parabéns, sucesso pra você, beijo pra você. Então é isso, né, André? Isso mesmo, gente. Beijinho. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.